O diretor da empresa que nos levou às terras bíblicas já esteve lá umas 50 vezes. E eu me perguntava, como é que ele consegue ter alegria naquilo que ele faz? Eu pensei, mas você não prega todo domingo com a mesma alegria, com a mesma emoção? Então, quando eu saúdo vocês, eu faço isso todos os domingos, eu faço com alegria e faço com emoção. Realmente me alegro muito em estar com todos os irmãos, todas as irmãs. E quando eu não estou, faz falta para mim. Quando eu não prego, como é o caso de hoje, parece que a sexta-feira e o sábado estão estranhos, até que o que está acontecendo comigo? Ah, não, é que eu não estou estudando para pregar domingo. Então é isso que estava faltando na minha vida. Porque penso que estarmos juntos é uma renovação do cuidado de Deus para conosco. Estarmos juntos é nos assentarmos um pouco aos pés daquele que tem tudo para nos conduzir, o nosso Deus. Eu acho que é um privilégio nos encontrarmos neste lugar que chamamos de igreja, nos reunirmos, cantarmos juntos, celebrarmos juntos, aprendermos juntos. Penso que é um privilégio. Desejo que você tenha muitos outros domingos, incontáveis domingos, oportunidades de estarmos juntos. Nesse contexto, pergunto se há entre nós alguém que pela primeira vez participa aqui do nosso culto. Se houver, quero pedir o favor de se colocar em pé, onde se encontrar. Se é a primeira vez que você está aqui conosco hoje. Aqui temos uma, muito bem-vinda. Seu nome é? Débora. Bem-vinda, Débora. Só se assente quando alguém lhe der um abraço. Isso, abraço, abraço. Há mais alguém que eu não tenha observado? Os demais que são pela segunda ou enésima vez, considere-se também igualmente abraçados. Temos alguém que completou o aniversário de nascimento, casamento ou batismo? Essa é a data de celebrarmos e de nos alegrarmos uns com os outros. Tem gente que vem aqui 3 vezes por ano, vem pelo casamento, vem pelo nascimento, vem pelo batismo, vem porque já se aposentou. Cada um deu seus motivos. O seu motivo... 63 anos. 63. Se Deus quiser, daqui 2 anos e meio eu chego lá. Parabéns também. 62 anos. 62? Não vou perguntar, fique tranquila. Não, eu tenho 18 anos. Parabéns também, Paula. 11 anos hoje de conversão. 12 anos de conversão. Hoje à noite vai ser também no quarto culto a posse dele como membro da diretoria e presidente da igreja para o biênio 2013 até 2015. Preciso de nossas orações sempre. Obrigado. Parabéns, parabéns. Cada um aqui, todos aqui são participantes da igreja há muito tempo, mas esse momento é para todos, os novos, os mais antigos, de nos alegrarmos diante de Deus e reconhecermos que aqui nos encontramos porque Deus assim desejou. Vamos ficar em pé, vamos então dar graças a Deus por esse momento e após a oração você pode vir aqui dar um abraço bem gostoso, um beijo, perguntar o nome se não sabe, se eu não disse aqui, e enquanto isso algumas atividades da igreja vão ser demonstradas ali no vídeo. Pai nosso, obrigado por esta manhã, na qual o Senhor renova sobre as nossas vidas as tuas misericórdias. Aqui nos encontramos porque reconhecemos que és o nosso Deus e o nosso Senhor, que todos os nossos passos são acompanhados por Ti. Agora que esses irmãos e irmãs que completam todos, exceto um, aniversários de nascimento biológico e um de nascimento espiritual, nós agradecemos por todos, por todas. Rendemos a Ti, aleluias,
porque o Senhor nos tem dado esses irmãos para as nossas vidas. Nossa oração, Pai, agora, é que recebas o culto que vamos te prestar. Cada música, cada oração, cada palavra tua lida e exposta. Abençoa o Senhor, nosso pregador, pastor Lécio, para que, de ti vindo a palavra dele, alcance o meu coração, cada coração aqui. Esta, Senhor, é a nossa oração em nome de Jesus. Todos podem, então, se assentar e vir aqui. Parabéns. Leia. Estou certo que boa parte de nós conhece essa música que nós cantamos agora. Ela nos diz então que nós somos remidos por Cristo na cruz, e então vivemos contentes no reino da luz, cheios da graça que vem de Jesus. Essa é a certeza. Cada momento o Senhor me conduz. Cada momento me guia o Senhor. Cada momento Ele me dispensa favor, isto é, graça. E é a presença dEle que nos outorga vigor. O que nos leva então a dizer cada momento sou teu, ó Senhor.
Nas minhas lutas, diz o hino ainda, que nós ouvimos agora pelos instrumentos, me pode o Senhor amparar, e do maligno também me livrar. Cada momento, por onde eu andar, Cristo, meu mestre, me pode guardar. O Evangelho é a história de um encontro. Não de nós nos encontrarmos com Deus, mas de Deus nos encontrar. Isso não é muito bom de se dizer. Gostamos de falar dos nossos esforços, nossos méritos, nossas tentativas, nossas vitórias, mas o Evangelho é outra coisa. O Evangelho é Jesus nos encontrando. Essa é a diferença radical entre o Evangelho de Jesus Cristo e qualquer outro evangelho. E um autor colocou essa realidade quando escreveu: perdido andei na escuridão, mas Cristo me encontrou, e com a luz do seu amor as trevas dissipou. Então agora eu alegre vou na sua luz, pois Jesus agora me conduz. Desde que me achou, da morte me livrou, eu ando sempre alegre. Cristo me salvou. Vamos ficar em pé? Vamos cantar então esta música, mas quero lhe convidar a comigo só ler a última linha do estribilho, essa que diz que ando sempre alegre, Cristo me salvou. Juntos leamos então: ando sempre alegre, Cristo me salvou. Mais uma vez: ando sempre alegre, Cristo me salvou. Como é bom render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo, anunciar de manhã o teu amor leal e de noite a tua fidelidade, ao som da lira de 10 cordas e da cítara e da melodia da harpa. Tu me alegras, Senhor, com os teus feitos, as obras das tuas mãos levantam-me a cantar de alegria. Como são grandes as tuas obras, Senhor, como são profundos os teus
Aleluia. Amém. Estamos na casa do Senhor mais uma vez e isso é bom demais. Então eu queria que você... Quantos estão alegres com Jesus nessa manhã? Então dê um abraço gostoso no seu irmão. Fale, Deus te abençoe nesse dia. Eu não sei o que você está passando, mas esteja alegre com Jesus, Ele é o Senhor. Aleluia. O apóstolo Paulo nos ensina que existe na vida 3 categorias de pessoas. Paulo nos ensina que no mundo existem 3 categorias de pessoas: as perdedoras, as vencedoras e as mais que vencedoras. Romanos 8:37. E nós o somos por conta de que um dia Jesus morreu, mas ressuscitou e vivo está. Vamos cantar esse cântico celebrando essa grande e maravilhosa verdade. Celebrai a Cristo, celebrai. Celebrai a Cristo, celebrai. Celebrai a Cristo, celebrai. Celebrai a Cristo, celebrai. Ressuscitou, Ele vive para sempre. Ressuscitou, Ele vive para sempre. E vamos celebrar, vamos celebrar, vamos celebrar. Ressuscitou meu Senhor. Celebrai a Cristo, celebrai. Celebrai a Cristo, celebrai. Celebrai a Cristo, celebrai. Celebrai a Cristo, celebrai. Ele ressuscitou, ressuscitou, ressuscitou. E Ele vive para sempre. Ressuscitou, ressuscitou. E Ele vive para sempre. Vamos celebrar, e vamos celebrar, vamos celebrar, vamos celebrar. Ressuscitou meu Senhor. E vamos celebrar, vamos celebrar, vamos celebrar. Ressuscitou meu Senhor. Aleluia. Vamos cantar proclamando os atributos imutáveis do Senhor, alguns deles. O grande Deus. Excelso, sublime, eterno e digno de louvor, o
grande Deus que fez os céus e tudo que há na terra, glorioso, divino, supremo e tem todo o poder, e a sua glória enche os céus, diante dele as trevas caem. É o Rei dos Reis eternamente, a sua força é a nossa força, e o seu amor e a sua graça ultrapassam a razão. É o Rei dos Reis eternamente, a sua força é a nossa força, o seu amor e a sua graça ultrapassam a razão. Excelso, sublime, eterno e digno de louvor, o grande Deus que fez os céus e tudo que há na terra, glorioso, divino, supremo e tem todo o poder, e a sua glória enche os céus, diante dele as trevas caem. É o Rei dos Reis eternamente, a sua força é a nossa força, o seu amor e a sua graça ultrapassam a razão. Ele é o Rei dos Reis, é Rei dos Reis eternamente, a sua força é a nossa força, o seu amor e a sua graça ultrapassam a razão. Mais uma vez, é Rei dos Reis eternamente, a sua força é a nossa força, o seu amor e a sua graça ultrapassam a razão. Nós vamos continuar afirmando que Jesus tem esses atributos: glorioso, divino, supremo. Por isso, Ele está no controle, né? Essa música que vamos cantar agora, e toda vez que eu ouço aqui, Wilson, eu fico depois cantarolando a semana toda, não é? Não me peça para fazer isso agora, porque eu não ouvi. Depois que eu ouvi, eu posso fazer. És meu pastor, nada me faltará. Esse é um atributo de Deus, talvez o atributo mais aconchegante de Deus. É o Salmo 23. Esse pastor nos leva a águas calmas e nos traz paz na nossa vida. Esse pastor nos guia quando nós passarmos pelo vale. Alguns, quem sabe, estejamos passando por um vale agora. A promessa é de sermos guiados pelo vale, porque Deus está no controle
das nossas vidas. Como uma oração, assentados como nos encontramos. Vamos cantar essa música como um exercício de fé. É nisso que nós cremos. Não só isto cantamos, a verdade que está aqui, nela nós cremos. Nós cremos no pastor que guia, conduz, busca e controla todas as circunstâncias das nossas vidas. Vamos então assim cantar. És meu pastor e nada faltará, às águas calmas me levarás, trazendo paz ao meu viver. E pela mão vais me guiar, quando no vale eu passar, e eu não temerei, pois no controle tu estás, no controle tu estás, no controle tu estás. És meu pastor e nada faltarás, às águas calmas me levarás, trazendo paz ao meu viver. E pela mão vais me guiar, quando no vale eu passar, e eu não temerei, pois no controle tu estás, no controle tu estás. Fazes tudo cooperar para o bem, pois um plano soberano tens e conheces quem eu sou, e criastes o que sou, e me amas como sou. Ele conhece a nossa vida, o nosso ser, e conheces quem eu sou. Ele nos criou e criastes o que sou. Ele te ama, Ele nos ama, e me amas como sou, pois no controle tu estás, no controle tu estás, no controle tu estás.
está. Na mesma cadência, outro hino diz que este que está no controle de todas as coisas é Senhor da alegria. E aí não temos problemas em afirmar isso. Mas diz também que Ele é Senhor da dor. Ele é Senhor do chorar. Indicando assim o poeta que Deus é Senhor de todas as circunstâncias e situações de nossas vidas. Ou, na imagem poética, nas montanhas, quando tudo vai bem, ou no vale. Nós vamos então agora cantar este hino e vamos orar. Vou convidar a irmã Sônia Gärtner para, estando aqui ao meu lado, coloque diante de Deus a sua vida. Você que tem algo a agradecer ou a pedir, vamos orar por você. O pastor Zé Maurício acabou de sair porque recebeu uma informação sobre o falecimento da irmã Deise Cáceres. Foi membro de nossa igreja aqui há alguns anos, atualmente estava na Jesus Vive e faleceu, está sendo o seu corpo velado lá na igreja Jesus Vive, na Praça Weinhagen. É um motivo de orarmos pelos seus filhos, nessa hora de luto. Não sei mais detalhes sobre este falecimento, uma vez que ela não congregava aqui conosco, perdemos assim o contato das informações. Mas esse é o fato, alguns aqui a conheceram. Temos outros motivos de saúde, seja qual for o motivo, também motivos de alegria, de gratidão. Enquanto nós cantamos essa expressão de nossa fé, você pode se levantar, pode vir aqui, ficar ao nosso lado, depois a irmã Sônia Gärtner vai orar por você.
Senhor, não há nada que console mais o nosso coração do que esta verdade espiritual. Tu és soberano, Tu és o dono de todas as coisas. Mas em submissão, Senhor, mais uma vez, nós queremos Te entregar, Senhor, nossas crianças, nossos filhos, nossos queridos que estão passando por um momento de luto, de perda, alguns que estão com um diagnóstico tão triste na sua saúde, nas suas finanças, todos esses problemas que o Senhor Jesus mesmo vivenciou quando andou aqui e se identificou conosco, Pai. Nós sabemos que Tu sabes o sofrimento de cada um aqui, mas o Senhor é dono também do nosso sofrimento, Pai. Que Ele não nos afaste de Ti, que Ele nos aproxime mais, Senhor, que nos faça ver que nosso tesouro está escondido contigo, Senhor, em Cristo. Por isso somos mais do que vencedores, por causa do Teu amor. Muito obrigada, Pai, pelas coisas boas também que o Senhor tem derramado sobre a vida de cada um aqui, de todos nós, que em tudo nós podemos ver a Tua boa mão sobre a nossa vida, Pai. Te agradecemos. E que esse culto que fazemos possa Te agradar, Senhor, possa partir do nosso coração, quebrantado, contrito na Tua presença, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Todos podem se sentar. Vamos agora, nesse instante, dar graças a Deus por aquilo que Ele nos tem feito, entregando a Ele nossos dízimos, nossas ofertas. Nesse contexto, quero trazer aos irmãos algumas informações, além daquelas que já foram postadas há pouco no telão. Nós estamos hoje dando início à nossa série de conferências de espiritualidade. Hoje, às 11, às 19h30, e amanhã, segunda, terça e quarta, também às 7h30 da noite. Nosso conferencista é o pastor Lécio Dornas. Já mencionei que ele é pastor da Primeira Igreja Batista de Orlando, brasileira de Orlando, e diretor para a área da língua portuguesa da Sociedade Bíblica Americana, American Bible Society. No culto terceiro, isto é, às 5h30 da tarde hoje, nós teremos uma celebração diante de Deus pelo Dia Internacional da Mulher, aberto o culto a mulheres e também aos homens. A pregadora será a professora Cândida. Teremos, sem dúvida, um momento de autoimagem das mulheres bem vista e fortalecida, todos que puderem estar, às 5h30. Ainda como parte da celebração dos nossos 77 anos, sobre os quais falei no editorial da semana passada, nós vamos ter um churrasco no próximo sábado. Um churrasco que é imperdível por 3 razões. O preço do churrasco, muito barato. O sabor do churrasco e a companhia dos irmãos. São 3 motivos muito fortes para você participar conosco. Mas eu não sou membro da igreja. Mais um motivo para você vir. Porque depois de vir ao churrasco, você vai querer ser membro da igreja. Eu já sou membro da igreja. Mais um motivo para vir. Para, de novo, ter os seus irmãos em Cristo, um com o outro, celebrando o mesmo Deus. Nosso jornal Tijuca em Foco já está pronto. Você, se quiser algum exemplar, pegue hoje, porque vamos distribuí-lo às ruas a partir de amanhã. E domingo que vem, possivelmente, não terá mais nenhum exemplar dos 15.000 que nós fizemos.
no qual estará encartado o convite do Celebrando a Páscoa. Você pode levar também convites à parte para os seus amigos, os seus vizinhos participarem conosco desta longa programação, porque começa no dia 21 ou 2 e vai até o dia 31, quando teremos aqui pela manhã um café da manhã às 6 horas da manhã. Já é uma tradição, não é? Uma boa tradição. Então tudo está no convitezinho que você tem disponível para pegar para você mesmo, para alguém da sua família. Vamos ter teatro, coro, inclusive coro das crianças, os ensaios, os próximos ensaios dia 15, sexta-feira, 19 horas, e dia 23, sábado, 9 horas. Então, este é o segmento das crianças que também vão ter uma participação no nosso programa pascal. Quero só dar um pequeno testemunho sobre o nosso programa de televisão. Na terça-feira passada, foi uma entrevista magnífica com o nosso irmão, psiquiatra, psicanalista, Edson Lanes. Se você não viu, você pode ou ver pela internet, conviteavida.org.br, ou entrando no site do canal 14 da NET, para ver as reprises. Ontem, por exemplo, reprisaram às 5h30 da tarde. E lá, quando você clica lá, aperta o botãozinho da programação daquele canal, ele lhe dá todos os horários nos próximos dias. Então você pode ver lá. Nós não podemos divulgar porque isso é uma cortesia da emissora e varia conforme a escala que ela produz, que ela faz. E nesse programa, então, do Dr. Edson Lanes, tivemos várias pessoas que entraram no site para responder a pergunta sobre depressão. Ficamos muito contentes porque alguns não são de nossa confissão religiosa, são de outra confissão. Porque o nosso programa não é para falar para quem já crê, não é nosso objetivo esse, é para quem ainda não crê. Então estamos buscando falar a essas pessoas. E essa semana, outras já tivemos mesmos sinais. Foi muito oportuno a gente verificar a natureza, a identidade das pessoas que estão assistindo nossos programas em Goiânia, Belo Horizonte, São Paulo, Curitiba, Porto Alegre, Distrito Federal, interior de São Paulo. Estamos em 8 grandes regiões metropolitanas. Precisamos das orações dos irmãos para que nós consigamos alcançar os nossos objetivos, que é pregar o Evangelho de Jesus Cristo, de uma maneira que a pessoa, ao ter acesso ao programa, não o desligue, mas continue e vai ser tocado de uma maneira ou de outra pela palavra de Deus. Com esses informes aos irmãos, todos quantos trouxeram seus dízimos, suas ofertas, poderão se levantar e colocar nas salvas que serão então aqui seguradas para você. Os que estão na galeria poderão fazer isso no gasofilácio, descendo de onde estão, um pouquinho aqui à minha esquerda, temos ali o gasofilácio, pode deixar lá então o seu envelope com a sua contribuição.
Mais uma vez, ó Deus, te damos graças, porque a cada dia, a cada mês, renovas sobre as nossas vidas as tuas misericórdias. E quando nos permites entregar parte daquilo que nós ganhamos para ti, nós também afirmamos que confiamos que aquilo que nós temos veio de ti. Receba, ó Deus, e ajude as pessoas que vão usá-lo, para que usem bem esse dinheiro e que através dele mais e mais pessoas possam ser tiradas das trevas para a luz de Jesus, em nome de quem nós oramos agora. Os irmãos podem levar as salvas. Quero então agora convidar o pastor Lécio Dornas, nosso pregador hoje, às 11h, às 19h30 e amanhã, segunda, terça e quarta, no mesmo horário, com a participação de músicos, coros, para darmos graças a Deus pelos 77 anos da Igreja Batista Itacuruçá. Bem-vindo, Lécio, mais uma vez. Aqui também é a sua igreja. Obrigado, pastor Israel. Eu quero saudar os irmãos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Alegria estar de volta aqui a esta igreja tão querida. Próximo dia 15 de setembro, 18 de setembro, eu vou completar 20 anos de casado. O casamento aconteceu aqui nesse templo, há 20 anos atrás. Alguém além da minha pessoa estava aqui nesse dia, que está aqui hoje? Como é que a igreja renovou, não foi? Eu continuo mesmo, né? Mas a igreja renovou, graças a Deus. Muito bem, então eu quero agradecer a Deus, louvo a Deus por essa igreja, porque essa igreja está na história da minha família, porque aqui frequentei durante o tempo de seminário, e aqui também foi a cerimônia do meu casamento. Vamos estar juntos até quarta-feira, não é? Refletindo sobre a palavra de Deus nessas conferências de espiritualidade. E me veio ao coração o texto do Salmo 51, para servir de base para as nossas reflexões durante esse tempo, nessa semana. E nós vamos ler esse texto do Salmo 51 e vamos começar a tratar dele hoje, logo mais à noite, no culto das 7h, 7h30, a segunda parte, e vamos assim até quarta-feira, cuidando de restauração da espiritualidade, renovação da espiritualidade, trazer um vigor novo para a nossa experiência cristã, espiritual, a partir da palavra de Deus. Então vamos ler hoje esses 19 versículos, e não precisaremos ler todo o Salmo nas próximas vezes, mas apenas para trazê-lo à nossa mente, vamos proceder à leitura. Eu leio na versão revista e atualizada da Sociedade Bíblica do Brasil, que, no meu ponto de vista, é a versão que mais honra a língua portuguesa, a sua beleza e também o modo como os tradutores e os revisores cuidaram de organizar o texto. Diz assim o Salmo 51: Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que te comprazes na verdade, no íntimo e no recôndito me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com hisopo e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagaste.
Esconde o rosto dos meus pecados e apaga as minhas transgressões. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me repulses da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos e os pecadores se converterão a ti. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua exaltará a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca manifestará os teus louvores. Pois não te comprazes em sacrifícios, do contrário, eu os te daria, e não te agradas de holocaustos. Sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, coração compungido e contrito, não o desprezarás, ó Deus. Faze bem a Sião, segundo a tua boa vontade. Edifica os muros de Jerusalém. Então te agradarás dos sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas, e sob o teu altar se oferecerão novilhos. Que Deus abençoe ao nosso coração a leitura da sua palavra. Como está a sua vida cristã? Como está a sua espiritualidade? Como está o seu relacionamento com Deus, com a palavra de Deus? Como estão as práticas das chamadas disciplinas espirituais na sua vida? A oração, a leitura da Bíblia, o culto a Deus, o louvor, a adoração, todas essas coisas. Como andam essas coisas? Como que elas estão acontecendo hoje no seu viver? Como está o seu conhecimento bíblico? Eu tenho ficado assustado com o índice alto de desconhecimento da palavra de Deus, de confusão sobre a palavra de Deus em nossos dias. Eu conheço uma pessoa que trabalha como assessor de um desses pregadores da televisão, famosos, e ele é responsável por receber as cartas que os telespectadores mandam para que esse pregador responda num dos quadros do seu programa. E ele disse: Lécio, eu fico assustado com as cartas que eu recebo, cada pergunta. Então ele falou, por exemplo, eu recebi esses dias uma carta de uma senhora que dizia assim: pregador, fulano de tal, Jesus não foi muito inteligente quando foi escolher os apóstolos. Porque onde já se viu escolher Judas para ser apóstolo? Um camarada daquele. Pedro também, não era lá grandes coisas. E tem uma meia dúzia aí que ninguém fala nada deles, ninguém sabe o que eles fizeram. Por que Jesus não escolheu Elias, Abraão, Davi? Pastor, por que Jesus escolheu Judas e deixou Davi, Elias e Abraão de fora dos apóstolos? E ele estava falando, Lécio, que absurdo uma pessoa perguntar isso, né? Eu falei, é absurdo, mas eu sei por que ela perguntou isso. É que o pregador vai para a televisão e fala assim, você tem que ser como Elias, mas não diz quando Elias viveu, qual foi o contexto histórico, não fala sobre a Bíblia para ele. Então não ensina a Bíblia. A pessoa fica achando que Elias, Jesus, o apóstolo Paulo, Moisés, moram no mesmo condomínio, faz churrasquinho no sábado junto, né? Fica achando que é tudo assim que funciona, e não é assim, né? Eu vi de um pregador que fez uma conferência na igreja, no final fez uma avaliação, e perguntou assim, vocês aprenderam muito da Bíblia? E uma senhora falou assim, eu aprendi muito. Eu fiquei sabendo que Jerusalém e Siquém eram duas cidades, e não duas irmãs, igual Sodoma e Gomorra. Quer dizer, tem muito analfabetismo bíblico por aí, né? Como está o seu conhecimento da palavra, hein? Você é daquelas pessoas que quando o pastor manda abrir o texto, demora tanto para abrir o texto que perde a metade do sermão, hein? Ou você maneja bem a palavra da verdade? Então nós vamos caminhar um pouco, tentando conhecer um pouco mais do Salmo 51 no seu contexto e ver o que Deus tem para nós em termos de restauração e motivação para que alimentemos a nossa espiritualidade a partir das práticas das disciplinas espirituais. Os irmãos se lembram bem do contexto do Salmo 51. Embora haja quem discuta, ainda haja quem discuta a autoria
do Salmo 51, mas a grande maioria das pessoas que estudam a fundo essa questão de crítica das fontes, a autoria recai sobre Davi. Interessante que Spurgeon, no seu comentário sobre o livro de Salmos, ele diz que é impossível desconfiar da autoria do Salmo 51, porque a vida de Davi está impregnada nesse salmo. Os irmãos se lembram bem, o texto de 2 Samuel, capítulo 12, aquele encontro do profeta Natã com Davi, e Deus usou o profeta Natã, deu muita sabedoria a ele, porque não é só saber o que vai falar, mas é saber como falar, não é? A autoridade do rei, uma pessoa inquestionável, intocável, ninguém se atrevia a chamar a atenção do rei. Há inclusive um autor alemão que diz que possivelmente nenhuma outra pessoa no lugar de Davi teria qualquer tipo de ressentimento ou arrependimento ou remorso pelo que fez, dada a intocabilidade, a posição do monarca naquela época. Falar com um homem desse sobre um erro dele, tentar chamá-lo à responsabilidade, cumprir a missão, é uma coisa muito difícil. Às vezes você sabe o que falar, você sabe para quem falar, mas você precisa pedir sabedoria para Deus sobre como falar, como abordar. E Deus deu sabedoria a Natã. Eu creio mesmo que esse contexto nos traz uma lição muito especial para a nossa prática cristã, que é aprender como falar, não é? Como falar, como expressar um sentimento, como expressar uma discordância, especialmente como exortar, como chamar alguém à responsabilidade, não é? Não basta abrir a Bíblia, apontar o dedo, não basta criticar, não basta acusar, não basta ir para a mídia e falar que fulano é isso ou aquilo, mas como chamar uma pessoa e convencê-la do seu erro, né? Pedir sabedoria a Deus para isso. E Deus deu sabedoria a Natã, ele cria uma história. Os irmãos se lembram desse contexto? Ele fala, tinha um homem muito rico, tinha muitas ovelhas, mas tinha um outro homem pobre que só tinha uma cordeirinha lá. Mas veio um visitante, um viajante, o homem rico, ao invés de matar uma de suas ovelhas, preferiu pegar a cordeirinha daquele homem pobre e dar para aquele viajante. O texto diz que a ira de Davi se acendeu e a sentença ele já anunciou. Este homem é digno de morte. Então Natã falou, então esse homem é você. E nessa hora a gente pode imaginar, né, o que aconteceu com o rei, né? Caiu em si. E caiu tanto em si, que diz o texto lá em 2 Samuel 12, que imediatamente Davi disse para Natã, eu pequei contra Deus. E Natã disse sim, e Deus já perdoou o seu pecado. Só que você vai agora ter que administrar algumas consequências do seu pecado na sua vida e na vida da sua família. Esse é o contexto no qual nasce essa poesia, que não ficou só na poesia, mas ela foi transformada em cântico, e de louvor e de adoração a Deus, alimentando a espiritualidade do povo de Israel. E nesse Salmo 51, Davi, como que expressa tudo o que aquela experiência de pecado, de dano causado a terceiros e de dor pessoal e pelo próximo. O texto não entra em detalhes, mas nós imaginamos que a conversa com Natã, ela teve mais detalhes e Natã precisou mostrar algumas coisas para Davi e ele começou a entender a dimensão do mal que ele fez. Não foi só uma cobiça, não foi só um adultério, não foi apenas um homicídio, embora essas coisas sejam gravíssimas, mas com a morte de Urias, morreram sonhos, morreram projetos inerentes a uma família. O que Davi fez foi grave demais. Ele matou sonhos, matou projetos, matou metas que um marido e uma esposa fazem. E essas metas alimentam a vida conjugal e projetam a vida da família. E Davi toma conhecimento do mal que fez, do tamanho do mal que fez, e ele então imediatamente cede a autoridade espiritual naquele momento de Natã sobre ele e confessa seu pecado e escreve esse cântico.
E nós hoje podemos ler essa poesia, lembrar do contexto histórico e crescer espiritualmente com esse salmo. Eu vejo algumas coisas interessantes aqui que eu queria compartilhar com os irmãos a partir de hoje. Caminho para a restauração espiritual. Estamos falando aqui de gente que admite que precisa de restauração. Pessoas que não se acham super crentes, que não se têm como acima de qualquer necessidade de exortação. Pessoas que entendem que na sua vida os problemas, as dificuldades, muitas vezes consequências de pecados, de erros, de equívocos, acabam arrefecendo o seu vigor espiritual, e você diz: eu preciso de restauração. Eu necessito ter uma experiência com Deus, na palavra dele, que me leve para algo melhor, no que diz respeito à qualidade da minha vida espiritual. E eu creio que esse texto nos fala um pouco sobre isto. Quando meditava sobre as palavras do Salmo 51, me veio ao coração uma poesia escrita pelo pastor Paulo César, depois também transformada em música. E ele escreve assim na sua poesia: quantas vezes pensou que era forte, se achando seguro, o inimigo o fez tropeçar. Deixou-se envolver, se esqueceu dos conselhos que sempre firmaram seus passos, lhe deram vitória sem fim. E agora caído, doído de corpo, de alma e de tudo, amigos à parte, portas fechadas, amores partidos, pedaços ao chão, e ali escondido, isolado, ouvindo a conversa do acusador, curtindo a vergonha no escuro, agora inseguro, sem nenhum valor, no fundo do poço, movido por graça e amor, derrama-se diante de Deus, seu Senhor, confessando o pecado, suplicando o perdão. E Deus ouviu o seu clamor e estendeu-lhe a mão, restaurou o seu coração. Você já pode ir, pois Deus ouviu o seu clamor, estendeu-lhe a mão, restaurou o seu coração. Você já pode ir, lavado no sangue de Cristo, você já pode ir. Pastor Paulo César nos leva a pensar sobre aqueles momentos da vida quando, por excesso de autoconfiança, por excesso de segurança nas nossas, respaldada nas nossas próprias forças, nós acabamos cedendo e caindo, e o inimigo nos leva ao tropeço, nos dá uma rasteira, e embora outrora autossuficientes, batendo no peito e se orgulhando da própria espiritualidade, agora você está no fundo do poço. O inimigo derrubou você. Como sair? Como sair do deserto? Eu não sei nada sobre a sua vida. Talvez você esteja no meio de um deserto agora, no fundo do poço agora. O Salmo 51 nos ajuda a encontrar o caminho de saída, né? Restaurando a nossa vida com Deus. Hoje eu quero ficar somente no versículo 1, pensando assim: a saída do fundo do poço, ou a retomada da nossa espiritualidade de uma maneira mais saudável, mais íntegra, mais correta diante de Deus, começa com uma olhada para Deus, ou um olhar para Deus naquilo que há de melhor na natureza de Deus. Olhar para os atributos de Deus que tem tudo a ver com a sua essência, com a sua natureza, e que se conectam diretamente com a nossa realidade. O versículo 1 do Salmo 51 é extraordinário nisso. Davi diz: compadece de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. São 4 atributos de Deus aqui, tremendamente explorados no versículo 1. Deus é um Deus de compaixão, é um Deus de bondade, é um Deus de misericórdia e é um Deus de perdão. Compadece-te. Interessante que esse verbo compadecer aqui, ele, na raiz dele, lá no original, está a ideia de ser sensível, de perceber. Deus
não deixa de perceber o que se passa conosco. A compaixão de Deus significa que Ele está atento a nós, Ele nos acompanha, Ele não está alheio, Ele é sensível. O nosso Deus percebe tudo o que acontece conosco, Ele sabe quando estamos no deserto, Ele conhece o nosso coração, Ele conhece o seu coração, Ele conhece a sua dor. E quando uma lágrima se precipita sobre a sua face, Deus sabe onde essa lágrima nasceu, onde ela surgiu, e Deus vai agir lá no ponto de origem desta lágrima. Eu me lembro, meus irmãos, quando pastoreava no Mato Grosso, eu comecei a sentir dores muito fortes. Numa região aqui nas costas, eu fui a um médico especialista em dor. Este homem era membro da igreja que eu pastoreava, e ele fez um curso nos Estados Unidos, lá em Houston, e ele se especializou em dor. Ele abriu lá em Cuiabá uma clínica da dor. E eu estive com ele e falei assim, olha, eu estou com uma dor terrível aqui. E eu mostrei para ele onde estava doendo, e ele começou a mexer do outro lado. Eu falei, não é desse lado aí que está doendo, é do lado de cá. Ele disse, não, pastor, a dor está refletindo desse lado aí. Mas o que está doendo aí é algo que nasce do lado de cá, e é do lado de cá que eu tenho que aplicar o remédio. E aquilo não fazia sentido para mim, até que ele mostrou um mapa, e ele mostrou um mapa com várias coisas ali. Você olha, quando dói desse lado, a ramificação está aqui, aqui é o ponto de origem da dor, e é aqui que nós temos que aplicar o remédio, porque se eu aplicar o remédio aqui, vai aliviar um pouco agora, mas a dor vai voltar. Mas se eu aplicar lá no ponto de origem, ela não vai voltar. Sabe, um amigo pode te dar um lenço e enxugar a sua lágrima. Uma palavra de conforto pode trazer uma alegria, um alívio momentâneo. Mas Deus age lá no ponto de origem da lágrima. Ele vai lá onde a lágrima nasce. Ele sabe a razão da lágrima, por que aquela lágrima acontece. Porque Ele percebe. Ninguém há que seja tão sensível em perceber a nossa realidade quanto Deus. Ele sabe tudo sobre você. Ele não está alheio a você. Ele percebe, ele nota, ele é sensível. Ele é cheio de compaixão. E a compaixão dele está aqui, destacada nesse texto. Davi fala também sobre a benignidade. Esse mesmo Deus que percebe tudo o que se passa conosco é essencialmente bom. Em essência, Deus é bom. Irmãos, nós podemos dizer que Deus é bom demais, é muito bom. Hein? Se eu estiver lá em Minas Gerais, eu ia dizer assim, que Deus é bom demais da conta. Não é? Lá no Mato Grosso, eu ia dizer assim, Deus é demais de bom. Né? E aqui no Rio de Janeiro, Deus é bom demais. Né? Deus é bom. Interessante, em alguns cursos que eu tenho frequentado lá nos Estados Unidos, de igrejas americanas, que o pastor começa o curso dizendo assim, Deus é bom, e a congregação responde, o tempo todo. Começa o culto assim, Deus é bom, e todos dizem o tempo todo, porque Deus é o único ser que é bom o tempo todo. Eu posso ser mal, tem dia que eu acordo mal, não é isso? Tem dia que eu já acordo brigando com o espelho. Tem gente assim, se é bom dia por quê? Você não quer, já acordou mal, né? Já acordou mal. Mas Deus não, a Bíblia diz que Deus é bom o tempo todo, essencialmente bom. E Davi, ele vai dizer assim, a tua benignidade, a essência da tua bondade. Senhor, eu quero que o Senhor coloque agora em funcionamento, na minha direção, a tua compaixão e a tua benignidade. Haja comigo a partir da tua bondade. Essa bondade de Deus que nós temos que nos lembrar quando atravessamos o deserto. Deus não nos abandona no deserto. Mesmo que para o deserto não tenha sido Ele a nos mandar. Ele está conosco. Às vezes o nosso deserto é guiado por Deus. É Deus que nos mandou para lá, para ministrar para nós. Às vezes não, vamos por causa dos nossos erros e pecados. Mas Deus está conosco, e Ele é bom. E Ele vai manifestar a bondade dEle na nossa vida, ainda no deserto. E Davi crê nisso. E ele está atravessando o vale da sombra da morte. Ele está atravessando o deserto. Ele está no fundo do poço. Um poço escuro que o pastor Paulo César retratou na sua poesia. Doendo o corpo, a alma, tudo, sem amigos, sem ninguém. Pequei contra Deus. Deus perdoa. Deus é bom e é compassivo.
E agora Davi vai abusar no superlativo e vai dizer: eu quero clamar a multidão das tuas misericórdias. Deus é misericordioso. E a palavra misericórdia aqui é a palavra traduzida na versão grega do Velho Testamento por amor. Deus é amor. Misericórdia é o amor de Deus colocado em prática em nosso favor. Deus é misericordioso. E a Bíblia fala algumas coisas muito sérias sobre a misericórdia do Senhor. A Bíblia diz que a misericórdia do Senhor não tem fim. Diz que elas se renovam a cada manhã. A cada manhã. Você acordou, mesmo aquela manhã que você acordou chateado, angustiado, brigando com o espelho, as misericórdias do Senhor se renovaram. E a Bíblia ainda diz que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. É o amor de Deus que justifica estarmos vivos. Se estamos aqui hoje, nesta manhã, é por causa do amor de Deus, por causa da misericórdia de Deus, e não por causa do meu mérito, do seu mérito. A espiritualidade sadia, cristã, autêntica, íntegra, ela não respalda-se no meu mérito, ela está estribada no amor gracioso de Deus, no amor perdoador de Deus, na compaixão de Deus, na benignidade de Deus. Esse Deus compassivo, benigno e misericordioso, Ele é a base da minha vida. Ou eu creio nisso, eu estou crendo em mim mesmo, nas minhas próprias habilidades, na minha própria capacidade. Deus não se deixa impressionar por quem eu sou, por melhor que eu seja, por mais fortes que sejam os meus argumentos, por mais belas que sejam as minhas poesias. Deus sabe que eu sou pecador, não mereço nada, mas o amor dEle, a compaixão dEle, a misericórdia dEle se manifestam sobre a nossa vida e nos abençoam. Atravessamos o deserto? Atravessamos. Enfrentamos problemas? Enfrentamos. Mas o nosso Deus compassivo, benigno e misericordioso está conosco todos os dias. Ele não nos abandona. Essa é a palavra dele, né? Não te deixarei, nem nunca eu vou te abandonar. Nunca eu vou me afastar de você. Eu estarei com você cada dia. Jesus disse: eu estarei com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Cada dia, cada momento, o Senhor está comigo. Mas a barra está pesada, a situação está complicada. Olha, tem dia que eu acho que eu não vou dar conta. Deus está comigo, e se Deus está comigo, eu vou atravessar o deserto. Amém, irmãos? Se Deus está comigo, fala para o seu irmão assim, ó, Deus está com você, você vai atravessar o deserto. Fala com ele. Pode dizer, quando a gente fala isso um para o outro, a gente abençoa um outro, não é? Se Deus está comigo, eu vou atravessar esse deserto. Sabe o que está dizendo aqui? É o seguinte: aquilo que hoje é a minha angústia, aquilo que hoje é o motivo do meu sofrimento, amanhã vai ser história que eu vou contar para abençoar outras pessoas. Eu vou dizer assim: que nada, rapaz, aguenta firme aí, eu já atravessei um deserto pior que esse aí. Sabe quando você atravessa um deserto, e logo lá na frente você encontra alguém e fala: ih, rapaz, estou perdido, que vou atravessar que deserto? Nada, vai tirar de letra, rapaz. Deus vai te abençoar. Eu atravessei esse deserto aí 10 vezes já, Deus me tirou. E quando você tem a experiência de que Deus acompanha você e ensina você e ministra você no deserto, você melhora, né? Quando você sai do deserto por causa da compaixão, da benignidade e da misericórdia de Deus, você sai do deserto uma pessoa melhor do que era quando entrou no deserto. Depois Davi vai falar sobre o perdão. Ele vai pedir para Deus apagar as transgressões. Senhor, eu quero perdão definitivo. Eu quero que o Senhor risque esse capítulo, apaga isso. Tira isso de cima de mim, tira esse peso. Eu sei que faz parte da minha história, não vai ter como eu negar isso para ninguém, mas eu não quero mais o peso dessa lembrança na minha cabeça, no meu coração. Eu não quero mais que o inimigo tenha, eu não quero jamais que o inimigo tenha algo para dizer: olha, lembra-se daquilo. Não, eu quero me lembrar daquilo e ao mesmo tempo me lembrar que eu fui perdoado pelo Senhor. O Senhor perdoou os meus pecados. Deus perdoa os pecados. O apóstolo João disse: se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Deus perdoa. Mas o pecado foi grande, Deus perdoa, porque não existe pecado maior do que a graça de Deus.
Não existe um poço tão fundo onde a graça de Deus não alcance você. Não existe um deserto tão árido, com um sol tão causticante, onde a misericórdia de Deus não alivie o seu coração. Deus é perdão. Como é que eu fecho essa reflexão? Quando eu era criança, a minha avó fazia colchas de retalho. Quem é dessa época? Levanta a mão. Colcha de retalho, lembra? Que bom que eu não estou sozinho aqui, né? E ela via recolhendo os retalhos. Eu dizia, vovó, para que o senhor está pegando esses panos velhos? Ela falou, espere. E daqui a pouco ela fazia uma colcha de retalhos. Eu queria que você imaginasse agora uma colcha com 4 retalhos. O primeiro retalho é o retalho da compaixão de Deus. Esse retalho te lembra que Deus percebe tudo que acontece com você. E você pega um outro retalho, que é o retalho da bondade de Deus, da benignidade de Deus, e você costura esses 2 retalhos. E esse segundo retalho vai te lembrar que Deus é bom o tempo todo. Ele é essencialmente bom e não existe pausa para a bondade de Deus. E você vem com o terceiro retalho e costura com os outros 2, que é o retalho das misericórdias de Deus. E você vai se lembrar com esse retalho de que cada manhã Deus renova as misericórdias dele, e Deus te dá vida, e que nunca vão acabar as misericórdias do Senhor sobre você. Elas não têm fim. E você vem com o 4º retalho, o retalho do perdão de Deus, e você costura nesse manto. E esse retalho te lembra que não está em jogo a dimensão do seu erro, não está em jogo a motivação do seu erro, está em jogo seu arrependimento, para você receber o perdão de Deus, que dá a todos. E agora você pega essa colcha de retalho e imagine-a como um grande manto. E você está atravessando o deserto, e Deus vem com esse manto e cobre você. Ele não vai tirar você do deserto, mas você vai atravessar o deserto, coberto pelo manto da compaixão, da benignidade, das misericórdias e do perdão de Deus. É como se você pudesse ouvir Deus falando o que o pastor Paulo César imaginou na poesia. Você já pode ir, porque você foi lavado pelo sangue de Cristo. Olhando para Deus como Deus compassivo, benigno, misericordioso e perdoador, a gente começa a trilhar o caminho da restauração da nossa espiritualidade. Baixe sua cabeça, feche seus olhos. Você sabe o nome do seu deserto. Você sabe o que se passa com a sua vida. E nesta manhã, Deus começa a dizer para você, filho, filha, eu quero renovar você. Eu quero restaurar você. Deixa-me te cobrir com o meu manto. E coberto, protegido pelo meu manto, você atravessará todos os desertos da sua vida. Você foi lavado pelo sangue de Cristo. Pai Celestial, nós estamos começando essa jornada nesta conferência de espiritualidade. E hoje a Tua palavra nos trouxe a recordação. Quem Tu és. Um Deus cheio de compaixão, eternamente bom, pleno de misericórdia e totalmente disposto ao perdão. Que o manto da Tua graça possa estar sobre a vida de cada um dos meus irmãos nesta manhã. E que este manto nos acompanhe durante todas estas conferências, para que de fato sejam relevantes na restauração da nossa espiritualidade. É assim que oramos, em nome de Jesus. Amém. Essa música que vamos cantar agora é ainda um convite renovado a nós. Queremos cantá-la como uma oração. Mais perto da cruz
santa alegria é aos teus santos pés me achar, e com viva e muito reverente fé com o Salvador falar. Mais perto da tua cruz eu quero estar, ó Salvador. Mais perto, mais perto, mais perto, mais perto. Leva-me, ó Deus. Enquanto cantamos o que falta deste hino, quem sabe nesta hora alguém queira se assentar numa cama com uma colcha de retalhos sobre o seu corpo. Colcha da compaixão, colcha da misericórdia, a colcha da benignidade, a colcha do perdão de Deus. Só você sabe do que você precisa. Quem sabe precise orar como o salmista e ter apagada uma transgressão que você cometeu, que ainda pesa, como pesava sobre Davi, ainda sobre o seu coração. Quem sabe precise reconhecer que Deus é bom o tempo todo. E às vezes, nos vales profundos da vida, você perdeu essa certeza, essa convicção, que é renovada, essa convicção agora no seu coração. Enquanto nós cantamos, se você quer isso para a sua vida, quer que oremos por você, para que Deus restabeleça, restaure, ofereça isso, você pode se colocar em pé, pode vir aqui à frente se quiser, e depois vamos orar por você. Eu lhe convido, se puder, então, se colocar agora de joelhos. Vamos rogar a Deus que nos leve, de fato, para perto, bem perto da cruz
de Jesus. Ó Deus, só há um lugar em que nós podemos sentir segurança. É junto à tua cruz, onde encontramos abrigo e perdão, força e alegria, onde vemos renovadas as tuas misericórdias, reditas as tuas benignidades para conosco. Senhor, cobre-nos com este manto, com a tua benignidade, bondade, misericórdia, perdão. Conheces os nossos corações, sabes o que precisamos. Quem sabe nessa hora, Senhor, tem alguém pedindo a Ti perdão. Perdoa. Quem sabe alguém esteja buscando a Ti por refúgio, por socorro. Socorre. Dê um jeito naquilo que parece humanamente impossível de ser resolvido. É a nossa oração. Enquanto vamos caminhando para perto, cada vez mais perto da Tua cruz. Abençoa-nos, Senhor, em nome de Jesus. Nós nos encontramos daqui a pouco, às 11 horas, mas os irmãos vão para as suas escolas bíblicas. Nos encontramos hoje às 5h30, no culto especial pelo Dia da Mulher, às 7h30, continuando as conferências, segunda, terça e quarta de igual modo. Você deve se inscrever hoje, então, para o nosso churrasco, no próximo sábado, celebrando os 77 anos da nossa igreja. Minha oração, então, que o que Deus lhe falou no seu coração nesta manhã possa continuar acalentando a sua vida. Esta semana começou a nossa inscrita Escola de Cristianismo, mas você ainda pode se inscrever e participar de vários cursos. Quanto ao curso Academia da Alma, ele começa na primeira quarta-feira de abril, pela razão de estarmos em ensaios para o Celebrando a Páscoa e não quisermos dificultar os que querem participar. Há vários cursos na escrita. Visão global da Bíblia, gestão de ministérios, hebraico. Vem aprender. Pode se inscrever. Jacques estará à porta lá comigo. Vai descer comigo. Quem quiser mais informações poderá ter com ele.